O que é desestatização? Desestatização são ações que redimensionam o tamanho do governo, reduzindo o tamanho de participação da administração pública em determinadas atividades, visando uma melhora na qualidade dos serviços para a população e assim focando no que é essencial. Na gestão pública, há diversas empresas que são administradas pelo Estado, sendo ele o responsável pelos trâmites que ali ocorrem, desde a contratação de novos funcionários, da gestão de recursos, da definição de metas e objetivos, além de suprir todas as necessidades que um órgão público precisa. Uma estatal nada mais é do que uma empresa controlada de forma parcial ou total pelo Estado, como os Correios. Elas podem ser caracterizadas como uma sociedade de economia mista ou como uma empresa pública. Em uma sociedade de economia mista, o Estado tem a maior parte de seu capital e de ações, sendo assim o principal acionista ali dentro. O restante é voltado para a iniciativa privada e para pessoas físicas, que por sua vez compram ações por meio da bolsa de valores. Já em uma empresa pública, ela é totalmente administrada pelo Estado, onde todo o seu capital provém da arrecadação de impostos e de serviços que ela realiza para a população. Existem três formas de desestatizar uma empresa. A primeira delas é a privatização, onde o governo vende ativos ou empresas públicas para a iniciativa privada. Isso acontece por ela não estar conseguindo prestar um serviço eficiente, não conseguir ser competitiva no mercado e estar passando por dificuldades financeiras. A segunda é a concessão, onde o governo transfere a execução e o gerenciamento de algum serviço público para a iniciativa privada, mas por tempo determinado. Dessa forma, o ativo continua sendo propriedade do Estado, mas a gestão é concedida para uma empresa que possui maior conhecimento naquela atividade, a fim de proporcionar um serviço melhor para a população. É importante lembrar que existem regras rígidas a respeito das responsabilidades e deveres que essas empresas devem cumprir. E a administração pública ela entra como fiscalizadora tanto do serviço que está sendo prestado como das regras a serem seguidas. As parcerias público-privadas são concessões de determinadas atividades públicas para a iniciativa privada. Elas geralmente ocorrem quando o governo opta por não desembolsar grandes quantias em dinheiro para algum investimento, e aí a iniciativa privada entra realizando todo esse investimento necessário para que o projeto saia do papel. Porém, o governo realiza pagamentos gradualmente para a amortização desse investimento. No Brasil, nós temos exemplos desses três tipos de desestatizações. Na década de 90, presenciamos a privatização da Uzi Minas, da Embraer, da Telebrás, da Vale e outras antigas estatais. Já nas concessões, as mais comuns são as rodovias que cortam o país de norte a sul. E as linhas 4 e 5 do metrô de São Paulo são exemplos da parceria público-privada. Existe também a terceirização, que nada mais é do que a contratação de empresas terceirizadas para a realização de serviços públicos. Elas podem ser encontradas em escolas, presídios, equipamentos públicos, onde desde a limpeza até a segurança pode ser feito por uma empresa terceirizada. Como ocorre a privatização? A princípio, estudos são realizados com o objetivo de analisar como a empresa atua no mercado, quais são suas dificuldades, quais são seus pontos fortes, além de analisar a sua saúde financeira e qual foi o ritmo de crescimento dos anos anteriores. Feito isso, começamos a pensar em qual forma de desestatizar traria os melhores resultados para a empresa. Vale ressaltar que durante o processo podem haver alterações, pois não se deve prender a um único estudo, já que a privatização em si não é o único caminho para a desestatização. Posteriormente, outros modelos podem acabar sendo melhores do que outros, como a economia mista, onde o governo continua parte da empresa, mas quem gerencia é o ente privado. Ou até mesmo mantendo da forma que ela se encontra hoje, abrindo seu capital para a venda de ações na bolsa de valores. É preciso mostrar que a desestatização traga redução de gastos para o governo e que o futuro serviço prestado mantenha o nível de serviço atual, só que melhore gradativamente. Um dos principais pontos discutidos quando a gente fala sobre a privatização dos Correios é a questão do monopólio de entrega. Então, é bastante importante que a gente entenda como ele funciona.
Na entrega de produtos, o monopólio do correio não se aplica. Então, por exemplo, se a gente for fazer uma compra num site, aquele site pode oferecer diversos transportadores para o cliente escolher o que ele prefere. Tanto que a gente, por exemplo, consegue fazer cotação e uma pessoa física consegue contratar uma transportadora. O monopólio do correio, ele se aplica especialmente na entrega de cartas e telegramas. Nenhuma outra empresa pode fazer essa entrega. Esse monopólio ele é protegido pela Constituição e ele ocorre justamente porque a entrega de carta, a comunicação feita, por exemplo, entre militares, é feita através de cartas e também de presidiários. Então, como uma empresa privada visa o lucro, pode ser que outros países ofereçam dinheiro para que eles vendam essas cartas. Então, por isso, esse monopólio é mantido. Falando sobre a eficiência dos correios, nós levamos em consideração os dois lados. Então, partindo do lado do comerciante, ele acha que o serviço é deficiente, porque ele tem vários casos de encomenda que não chega até o consumidor final, encomenda que é trocada na agência, ou algum tipo de extravio. E por outro lado tem o funcionário que acredita que o sistema funcione muito bem para as condições que ele trabalha. Então, a informação que a gente tem é que o Correio não abre concurso desde 2010. Então, durante esse período de 10 anos, teve um crescimento no setor de e-commerce de 402%, embora todo esse volume de vendas não seja mandado somente pelo correio, ele é responsável por boa parte dessas entregas por causa do preço. Então, partindo desses dois pontos, para você decidir se o serviço é eficiente ou não, você tem que escolher um lado. Bom, agora eu vou falar sobre os principais problemas nos Correios e com a privatização também. As mensagens de falha de entrega ocorrem, pois, desde 2013, alguns locais apresentaram índices altos de assalto, o que fez com que os profissionais dos Correios se recusassem a finalizar as entregas. Com isso, por não existir um status oficial de entrega não realizada devido à área de risco, essa mensagem de falha de entrega foi a única solução existente no sistema, usada pelos Correios. As mensagens de entrega em Curitiba acontecem quando o produto vem de outro país, e isso é comum. 80% dos pacotes vêm da China, após 20 dias até chegar ao nosso país. Essas encomendas vão para o Centro Internacional de Curitiba e são aproximadamente 30 mil por dia. Isso acontece porque tem pacotes com falhas na impressão das informações e precisa de triagem manual dos funcionários. São inúmeras as causas das greves. Eles reivindicam o aumento de salário, temem a privatização e a falta de concurso público desde 2011 afeta a sua estabilidade. E eles temem a retirada de direitos dos funcionários. As mensagens de falhas de entrega citadas anteriormente gera-se uma grande falha na comunicação entre o consumidor e a plataforma dos Correios, pois existem diversas falhas no sistema, que não permitem que dúvidas sejam sanadas totalmente. Se os Correios forem privatizados, o Banco Postal será extinguido de vez, causando diversos impactos em toda a estrutura econômica dos municípios menores, que utilizam do Banco Postal para pagar suas contas e boletos de compra online. Outra opção seria transferir para outros prédios, porém isso implicaria em um grande custo para o governo. A baixíssima capilaridade da empresa significa que, de 5.571 municípios, apenas 200 geram lucros na operação de logística e todo o restante é prejuízo. Isso significa que os Correios gastam mais para entregar em cidades de difícil acesso
do que é arrecadado com a cobrança do frete. Os Correios dão prejuízo? De certa forma, sim, pois ao longo dos anos adquiriu grandes lucros, como mostra o gráfico. A partir de 2013, os prejuízos chegaram a mais de 3 bilhões e meio, devido a erros de gestão, desmando políticos, fraudes em fundos de previdência dos funcionários e diversos outros. As opções para a privatização dos Correios. Bom, a forma que está sendo estudada hoje é a abertura de capital, transformando os Correios numa empresa de sociedade econômica mista. O que isso quer dizer? Basicamente, o governo vai continuar sendo acionista majoritário, possuindo a maior parte de seu capital e ações, porém ela vai entrar na bolsa de valores. Então, a iniciativa privada e pessoas físicas vão ser capazes de se tornarem acionistas minoritários por meio da compra de ações. E os benefícios que isso traz é que, com o governo sendo acionista maioritário, possuindo a maior parte de suas ações, serviços como o banco postal, o pagamento de INSS, a emissão de documentos vão continuar funcionando da mesma forma que conhecemos hoje. Não vai haver nenhum tipo de remanejamento de agências ou lugares que vão deixar de ofertar esse serviço. Outra possibilidade que está sendo estudada é o desmembramento do Correios Entrega, que é a parte que lida com os serviços logísticos utilizados pelo e-commerce. Basicamente, seria separado o Correios Entrega dos Correios Correspondência, onde o primeiro seria entregue para a iniciativa privada, e isso agilizaria o processo de privatização. Seria necessário fazer mudanças na Constituição. Então, o Correios tradicional continuaria prestando os serviços comuns que conhecemos, banco postal, emissão de documentos, porém, o Correios Entrega seria entregue para a iniciativa privada. E o efeito que isso traria seria entregas mais rápido, que são um dos objetivos que se busca com essa privatização. E com isso, tornaria os Correios uma empresa mais competitiva em comparação com as demais existentes no mercado. Independente da forma escolhida para realizar essa privatização, é correto dizer que o governo vai precisar sim continuar investindo nesse setor, pois como uma empresa privada prioriza os seus lucros, é imaginável que ela foque justamente nos grandes centros do país e acabem deixando de lado o interior. Então, com esse dinheiro, com esse capital investido pelo governo, ele seria destinado justamente para essas áreas afastadas, onde a iniciativa privada não tem tanto interesse em investir. Então, a pergunta que realmente importa para a gente é: o que a privatização dos Correios vai afetar nas nossas entregas? A questão é que, se a gente for lojista ou consumidor final, num primeiro momento, a privatização dos Correios não vai afetar em absolutamente nada. Todas as possíveis mudanças, como redução de frete, melhor comunicação, que podem ser melhoradas, elas são para ser feitas a médio e longo prazo. Mas, por exemplo, se você mora em regiões afastadas do centro, pode ser que isso te afete. Como a gente já explicou ao longo do vídeo, as regiões mais produtivas que trazem maior lucratividade são as regiões do centro. Então, é preciso garantir que a empresa que vai atuar nos Correios, ela garanta que todas as regiões vão ser atendidas. Outro ponto também é que não adianta achar que a privatização dos Correios vai resolver todos os problemas que ocorrem na empresa. Então, é necessário que, conjunto a essa privatização, sejam tomadas medidas de segurança pública, porque da mesma forma que os Correios são assaltados, a empresa que vai assumir também pode ser assaltada da mesma forma. A questão de Curitiba precisa ser resolvida, porque são fatores externos que acabam atrasando as encomendas.
E também é recomendado para os lojistas que trabalham com e-commerce que, se essa privatização acontecer, que eles tomem medidas e procurem outras alternativas para não serem pegos desprevenidos. Olá, agora eu vou falar um pouquinho de comércio eletrônico no Correios. O comércio eletrônico no Correio vem crescendo muito nos últimos anos, por fato das pessoas estar comprando mais produtos online, assim os Correios tendo mais imagem no mercado no e-commerce. O número do comércio eletrônico no Brasil mostra que os consumidores estão mais confiantes em realizar a compra pela internet. Esse movimento faz o mercado de compras online ficar cada vez mais consistente. Com os Correios, a empresa tem de vários tamanhos, conta com as soluções completas para as etapas do comércio eletrônico. A seguir, eu vou mostrar algumas etapas que o Correio dá para as pessoas por exemplo, as pessoas e empresas que querem começar um comércio eletrônico. As etapas que o Correio dá para as empresas e pessoas que querem começar alguma venda online são o Correio Log, validar endereço, calcular o preço e prazo de frete, preparar a encomenda, coletar a encomenda, enviar a encomenda, rastrear a encomenda, a entrega da encomenda e a logística reversa e como faz o contrato com o correio. O Correio Log é um sistema que auxilia a gestão do comércio eletrônico, com um sistema de armazenagem, redução de custo. Eles oferecem também um sistema de embalagens para que as pessoas possam ter a embalagem para enviar seus produtos no e-commerce. Validar o endereço é importante ter endereço correto com o CEP válido pelos Correios durante o cadastro do cliente na loja virtual, para não ser devolvido ao remetente caso o carteiro não encontre a casa, o endereço solicitado. Calcular o prazo e o preço do frete, a empresa pode fazer um contrato com o Correio, onde os Correios oferecem um sistema de cálculo remoto de preço de frete e entrega dos produtos. Preparar a encomenda. Preparar a encomenda, a empresa escolhendo a melhor embalagem e o acondicionamento correto, evitando danos nos produtos e proteção do mesmo. Coleta da encomenda. O correio oferece um disco coleta, onde é feito para a comodidade da empresa, com ele a retirada da encomenda feita no endereço solicitado. Eles enviam, você liga para o correio e eles vêm pegar a encomenda na sua residência para fazer quando uma empresa compra. Enviar a encomenda. A ideal é permitir que o consumidor escolha que tipo de frete de sua preferência. O correio ele tem algumas modalidades, como o Sedex, que é um pouco mais rápido, mas um pouco mais caro, e o PEC, que é um pouco mais barato e um pouco mais demorado. Então, a empresa que esteja fazendo um e-commerce deixa à disposição do cliente escolher qual que é o mais aceitável para ele. E rastrear a encomenda é essencial que a loja virtual informe aos consumidores para que possa acompanhar o percurso da encomenda. Eles dão um código, com esse código possa fazer o rastreio e saber aonde que está o seu produto. A logística reversa é o retorno da mercadoria, que ocorre quando é solicitado a troca ou a devolução de um produto. Isso geralmente ocorre quando a gente compra um produto e ele tem que se devolver, veio com algum problema. Então a gente faz uma logística reversa, o correio faz a logística reversa devolvendo para a empresa para fazer a troca desse produto, ou a devolução do mesmo. E contratos correio, onde tem uma diferencial de vantagens exclusivas pelo diversificado e prazos de pagamento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a privatização. Alguns países que têm correio privatizado e alguns que não têm correio privatizado. Um país que tem correio privatizado é a Alemanha. Esse processo da Alemanha para fazer a privatização do correio demorou cerca de 10 anos. 10 anos no total para ter o correio privatizado. Essa privatização, além de estar privatizado, 20% do correio ainda faz parte do governo. Um dos outros pontos da privatização que não foram, alguns países que não conseguiram a privatização. Um deles foi Portugal, que tentou privatizar o CTT em 2014, que é o CTT, o Correio, Telemóvel e Telefax, eu acho que é isso, em 2014, e com isso eles viram que seus lucros caírem. Então, os Correios de lá passou por uma reestruturação
que deixou 33 municípios do país sem agência, um total de 10% do país sem agência do Correio. Um outro país que tentou a privatização foi do Reino Unido. Ele teve um custo aos usuários, um desembolso de 60% de mais do que nos Correios dos Estados Unidos, que são estatais. As principais reclamações dos ingleses em relação aos Correios privatizados se referem ao extravio de encomenda e carta, além de atrasos e danos de pacote. Então, o Correio do Reino Unido, eles privatizaram, mas tiveram muito mais gastos com problemas com encomendas sendo enviadas, cartas que não chegavam, além de atrasos.